Olá, sejam bem-vindos, a mais uma aula. Nós estamos aí com a introdução ao corpo e organização. Então, estamos dentro do módulo de Anatomia 1, Anatomia e Fisiologia 1. Então, vamos falar sobre um tópico 1.2, níveis de organização do sistema do corpo humano. Claro, se a gente for pensar sobre eles, nós temos níveis de químicos, dentro do nosso organismo, e aí nós precisamos saber e entender cada um deles, esses elementos, eles são elementos que precisam estar em quantidade equilibrada dentro do corpo humano, porque ou em excesso vão trazer um dano, um prejuízo a essa saúde, a esse órgão, a esse tecido, ou em também baixa quantidade, ele também vai trazer esse prejuízo para a gente. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é isso, é a introdução, é o início de tudo, é a base que você precisa ter para ter um bom desenvolvimento aí dentro da nossa aula. Então, olha só. Para uma melhor compreensão da anatomia humana, os autores, como a tutora Derrickson, lá de 2019, página 2, ela fala que organizam-se da menor parte para a maior dimensão dos seus componentes. Então, a gente vai pensar que eu tenho uma estrutura pequenininha e dessa estrutura pequena eu vou organizando para estruturas maiores. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente tem essa ideia, essa visão, esse pensamento de algo pequeno, o que é algo minúsculo, Algo assim, é um átomo bem minúsculo, Vem assim, a gente pode pensar num grãozinho de areia, mas um grãozinho de areia ainda é muito pequeno. Então, ele juntando, a gente vai vendo que vai formando aqueles bancos de areia, formam dunas, então a gente vai tendo ideias assim mais elevadas. Então, a gente pensa que de uma estrutura pequena, é por isso que essa autora vem dizendo isso, que da estrutura pequena vão formando-se estruturas maiores dentro da nossa estrutura humana. Claro que a ideia é que vem dos átomos, que vão formando as células, células se juntam, vão formando estruturas, as estruturas vão formando os órgãos e os órgãos vão formar o nosso corpo humano. É daí que vem a nossa ideia, Essa pequena ideia aí. Então, vamos caminhando um pouquinho mais e vamos pensando. Então, dentro desse nível, dentro da nossa estrutura humana, dentro do nosso estado, nosso corpo, a gente pode falar, nós temos os químicos, nível químicos, nós temos aí nível celular, nível tecidual, nível orgânico, nível sistêmico e nível organizacional. Então, cada um desses, ele vai estar feito ou colocado de forma diferente. Então, eu preciso entender, porque quando eu vou atender um paciente, quando você vai lá estar com o seu paciente, você precisa entender o que está acontecendo com o nosso paciente. Mas para que isso possa, trazer a ideologia, a ideia, eu preciso desses fundamentos. Eu preciso ter essa ideia, esse primeiro momento agora, essa primeira situação, entender o que é o nível químico, o que é o nível celular, Tipo dessas células, tecidual, que é isso, prof? Que tipo de níveis teciduais são esses? A gente tem isso? Eu achava que tecido era tecido e mais nada. Não, nós temos sim, queridos, níveis teciduais, nós temos nível orgânicos, sistêmicos, já está falando, nós temos níveis de sistemas, dentro do nosso corpo, nível organizacional, eles vão estar todos de forma, aí organizada, tendo suas funções diferentes. Então, por isso que a gente pode entender dessa forma. Essa forma é uma forma organizacional, Toda a estrutura, cada um no seu lugar. E aí nós vamos entender um pouquinho de cada uma delas aí para vocês, tá? Então, olha só.
Dentro do nível químico, o que a gente pode pensar? Químico está relacionado à química, né? Está relacionado à biologia, é tudo uma ligação só, é tudo um momento só, né? Todo mundo junto. Então, olha só, pode ser comparado à letra de um alfabeto. Por quê? Uma letra do alfabeto isolada, ela só é uma letra. Mas quando eu junto essa letra com outra, né, uma consoante, uma vogal, vamos dizer assim, que eu não sou profe de português, tá? Mas a gente está usando essa ideia aí para melhorar o nosso entendimento. Então, quando a gente traz isso, né, esse momento de uma letra é isolado, eu estou falando de um átomo, uma coisa bem pequena, mas quando eu junto dois átomos, ou quando eu junto duas letras, eu não tenho mais só a letra isolada, eu já tenho uma sílaba, né? Quando eu junto várias letras, eu já não tenho mais essa sílaba, eu já tenho palavras, né? Aí a gente pode dizer palavras que estão aí dentro do nosso alfabeto. Mas então, voltando, por isso que a gente está comparando, né, as letras aí ao nível químico, porque eu estou falando para vocês de um átomo. Estou dizendo para você que existe aí esse nível químico que é primeiramente quem? O átomo. Então, pode ser comparado às letras do alfabeto, sim, quando eu falo isolado. Então, os átomos, olha aí, são as menores unidades da matéria. Menor unidade que você pode, né, pensar. Então, o átomo é a menor unidade da matéria, que participam das reações químicas. E as moléculas de são dois ou mais átomos ligados entre si. Então, eu preciso ter esse átomo aí ligado, né, a outras estruturas que são aí chamados de moléculas. Então, pense no seu organismo, na sua estrutura, você é composto de átomos e de moléculas. Então, eu tenho átomos, tenho moléculas. Claro que a gente não vai entrar profundo, nós vamos entrar naquelas continhas drásticas, né? Que eu tenho horror a isso, vocês, né, podem pensar. Não, queridos, nós vamos só apenas entender que precisamos entender que os átomos são as menores estruturas, menor unidade de uma matéria. Então, menor unidade de uma matéria nesse momento do nosso corpo, voltado aí para a nossa anatomia, tá? E as moléculas, elas são duas ou mais átomos ligados, eles estão ligados entre si, né? Vamos pensar, moléculas de água, H2O, né? Então, a gente tem aí as moléculas, seu corpo tem H2O, nós temos H2O, tá? Compreenderam? Entenderam um pouquinho desse nível químico? Quando falamos de nível químicos, estamos nos referindo aos átomos e as moléculas que estão realmente distribuídas no corpo humano, que estão aí compondo, né, o nosso organismo. Prof, no nosso organismo tem flúor, no nosso organismo tem hidrogênio, nosso organismo, nós temos várias proteínas, várias substâncias distribuídas dentro do nosso organismo. Então, dentro dele, nós temos aí esse nível químico. Vamos avançar um pouquinho mais, né? Então, olha só, se o átomo, quando ele se liga ao outro, né, ele forma moléculas, então nós vamos ter átomos como carbonos, hidrogênios, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o cálcio. Está distribuído dentro do nosso organismo e são essenciais para a vida. Não tem como. Não tem como a gente dizer, não vivo sem o oxigênio. Primeiro que se não tiver o oxigênio, então não tenho como respirar. É o que acontece, né, na nossa vida, né, para o oxigênio. O ser humano para de respirar, vai morrer aí asfixiado, né? Então não vai ter como, né? Então, tem cálcio. Cálcio eu posso ficar sem? Não, cálcio faz parte da nossa estrutura, dos nossos ossos, nos dá sustentação. No entanto que quando chega lá na velhice, tem a perca de cálcio, vai perdendo esse cálcio, né? E vai acontecendo o quê? Desmineração óssea, acontece as fraturas, né? Então, a gente pode pensar, o fósforo está no nosso organismo, é presente no nosso organismo, né? Então, cada um desses eu posso dizer que são átomos.
átomos que estão aí distribuídos no nosso organismo, tá bom? Vamos lá? Pensa que duas moléculas, né, conhecidas e encontradas no nosso corpo, duas moléculas juntas, né, elas são chamadas de desoxirribonucleico, o DNA, né, encontrado lá no nosso DNA, nosso material genético, onde a gente passa de geração para geração. Então, esse código genético aí, que está dentro das nossas moléculas de DNA, é repassado de pai para filhos, de geração para geração. Temos no nosso organismo? Temos. É essencial para a vida? Sim. Material genético, nenhum ser humano vive sem ele. Sempre vai existir o material genético, né? De passado de geração para geração. E aí nós temos também, né, dentro disso, a glicose. A glicose, ela é presente no nosso sangue. Então, quando nós nos referimos à glicose, tem muitas pessoas que falam assim, estou com uma baixa de glicose, aí vai lá, um pouquinho de água com açúcar para melhorar, né? Porque eu não posso ter um nível de glicose nem muito alto e nem um nível de glicose muito baixo. Eu tenho que ter um nível de glicose no organismo de forma equilibrada. Então, é dessa forma, desse momento que a gente pensa. E glicose é uma molécula, né? São duas moléculas juntinhas. Então, a gente pode pensar que a gente tem aí dentro do nosso sistema, né, as moléculas sendo distribuídas no nosso organismo. E que o nosso próprio organismo, ele tem a necessidade de estar em equilíbrio. Então, esse nível químico que a gente pode pensar é o equilíbrio desse momento, né, de átomos distribuídos dentro do nosso organismo. Ó, então, quando pensamos lá no nível químico, aí agora a gente pensa, sair do nível químico, que eu entendi que era átomo, que é uma molécula, né? Agora eu chego aonde? No nível celular. Se eu estou falando para você que é o nível celular, eu estou falando de células. E células, elas vão compor, né, estruturas, várias células. Células, elas são de forma diferenciadas, a gente pode dizer dessa forma. A célula que é dos rins não é a célula que é do fígado, elas têm tecidos diferentes, elas têm formatos diferentes. Então, olha só, no nível celular, as moléculas, elas vão se combinar, elas vão fazer assim, ó, vamos ser igual? É assim que a gente vai estar fazendo, né? É uma parecida com a outra, para ela poder ter o mesmo tipo de tecido. Para poder dizer, ó, o tecido dos olhos é diferente do tecido aí, vamos pensar, do útero, né? Ou dos ovários, eles têm tecidos diferentes. Então, lá juntou-se o que? Várias moléculas para formar tecidos celulares. De modo compatível à colocação de letras para a formação das palavras. Olha, a gente não pode pegar as letras, várias consoantes e colocar lá no nosso português, né? Colocar tudo junto e ler de uma forma, fiz uma palavra bonita. Não consigo, vai ficar de forma desordenada. Então, o que a gente pode pensar? Que conforme as letras, elas precisam muitas vezes de uma consoante, uma vogal, consoante e vogal, para a gente poder ver uma palavra concreta, então a gente pode pensar que dentro do tecido celular, elas também precisam de ser de forma combinadas para fazer o mesmo tecido. Não que elas vão ser de forma diferente, não. Elas vão ser células, né? Vão ser tecidos, células, que vão estar perfeitamente uma combinando com a outra. Elas vão ter harmonias entre elas. Por isso que a gente fala, é o mesmo tecido celular. Então, eu tenho aí, gente, tecido muscular, né? E quando a gente vai pensar em tecido muscular, ele ainda se subdivide, né? Eu tenho células do intestino, eu tenho células nervosas, né? Células do fígado,
células das artérias, das veias, células sanguíneas. Então, nós vamos ter células diferentes, né? Para cada estrutura, para cada região do corpo, nós vamos ter células de forma diferente, né? Compatível a colocação, aí pensa, quando você pensar nessas células, nesses tecidos, pensa lá nas letrinhas, né? Como que elas estão posicionadas, né? Pensa, né? Se o teu nome é um nome fácil, pensa que lá tem que ter uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal para casar e para pronunciar corretamente. A mesma forma no tecido, elas precisam estar perfeitamente iguais para ter o mesmo tecido. Olha, quando o tecido não é igual, aí já é uma alteração. Tá? Quando esse tecido ele não está se encaixando direito, aí que a gente pode dizer que é uma neoplasia, é um novo tecido, mas um tecido e neoplasia tá lá na história dos cânceres, né? Pessoas que desenvolveram câncer e têm células remanescentes é chamado de neoplasia. Por que é chamado assim, prof? Porque justamente esse nível celular que nós temos, são nível celular, são proliferações, são células que não tinham harmonia com aquelas células. Então, houve uma mutação, elas se transformaram em outras células. E aí, isso daí é patológico, isso daí é doença, né? Isso daí não é normal. Mas o que a gente está falando aqui é de nível celular. Se eu estou falando para você de nível celular, as células precisam ter harmonias para ter o mesmo tipo de tecido, para ter a mesma combinação. Então, células do fígado são do fígado, células dos rins são dos rins, né? Célula do baço é do baço. Então, ela tem esse mesmo nível celular, elas vão se combinar entre si, tá? Olha, células são estruturas compostas por quem? Quem compõe essas células? Substâncias químicas. Substâncias químicas que vão compor as células. Lembra lá que a gente viu o nível químico, né? Tem átomo, mas aqui eu estou falando de substâncias químicas. E são as unidades funcionais e estruturais básicas para o organismo. Então, quando eu falo de célula, quando eu tenho que pensar na célula, se as células morrerem, então, se for de uma estrutura vital de um paciente, as células do coração morreu, o paciente já morreu, acabou para ele, né? Não tem mais vida, porque células precisam ter vida, células elas precisam ser nutridas, elas precisam ser alimentadas, células precisam receber oxigênio, então se não recebe, essas células morrem. Por isso que a gente pode dizer que ela é funcional e estruturais. Então, elas formam estrutural porque ela vai formar a estrutura, né? Por isso que ela é estrutural. Funcional porque ela tem uma função. Os nossos órgãos têm função? Teu coração tem a função de bombardear o sangue para todo o corpo, não é assim? Então, as células que estão lá, os tecidos celulares que estão lá, eles têm a função de trabalhar e dar comando, né? Elas trabalham em comando, tudo junto, de contração e relaxamento, contração e relaxamento. Então, nós vamos ter essa forma, né? Essa estrutura, né? Então, eu tenho as unidades funcionais e estruturais. São fundamentais para nossas células, né? Se uma célula não está sendo nutrida, se a nossa célula não está recebendo, ela vai acabar morrendo. Assim como as palavras, os menores componentes da linguagem, as células são as menores unidades vivas do corpo humano. Então, olha só, eu trouxe para você essa ideia dessa figurinha. Por quê, queridos? Lá no momento que a mulher, gerando dentro de si, né, um feto, então tá em momento de proliferação, aqueles primeiros 3 meses, lá no início, o que está acontecendo lá? Está acontecendo uma multiplicação de células. As células estão se multiplicando. E de lá vai originar várias outras estruturas. De lá originas dessas células menores, vai se originar o quê? As estruturas que vão se formar de um indivíduo. A cabeça, o pé, né, os ossos, os encéfalos,
todas essas estruturas, elas vão sendo de forma organizada, né? Dentro do indivíduo, dentro do útero, né? Então, você pode pensar que assim como as palavras elas são organizadas, da mesma forma o indivíduo quando está em fase, né, essas células estão em fase de construção, estão em fase de multiplicação, formando outro indivíduo, isso daí vai trazendo para a gente a ideia de que as células elas são as menores unidades vivas, porque com um mês, né, com dias, ainda não tem, sabe-se que tem vida, sabe que tem vida dentro daquele útero, mas sabe-se que tem vida, mas ainda não existe um coração, mas existe o que lá? Células. E células são as menores unidades vivas de um corpo humano. É a menor unidade. Então, se células morrem, se for de uma estrutura vital, também morre. Porque nós vamos ter situações, né, que pacientes vão ter lesões, vai ter necrosar aquela região, vai haver células mortas naquela região, porém o indivíduo não morreu, nem vai morrer por causa daquilo, né? Mas, se for um órgão vital, aí o paciente realmente vai à falência. Então, você tem que pensar. Menores unidades vivas do corpo humano. Quem é as menores unidades vivas do corpo humano? As células. Elas são as nossas unidades menores. E elas têm vidas. Elas precisam, elas se alimentam, elas respiram, elas excretam. E isso tudo a gente acaba vendo no processo aí de biologia, tá? Então, olha só. Já falamos de 2 níveis, né? O nível químico, o nível tecido, nível tecidual agora no momento. Então, vamos lá. Quando eu pensar nesse nível tecidual, eu penso que os tecidos eles são grupos de células mais materiais que os circundam, atuando em conjunto para executar uma função específica. Então, quando eu penso de níveis de tecido, eu posso pensar num tecido muscular. Então, esse tecido, essas células que se agruparam para formar um tecido muscular, eles vão ter a função de contração, relaxamento, né? Eu posso ter atrofia, eu posso ter, né, extravasamento desses músculos. Então, eu tenho tecido conjuntivo, eu posso ter o tecido nervoso, né? O tecido epitelial, para quem não sabe, o tecido epitelial é o maior órgão do corpo humano. E ele vai revestir, ele vai proteger todas as estruturas do nosso corpo. Imagina se nós não tivéssemos esse tecido epitelial, né? E aí fôssemos todos descobertos. Como seria, né? Como seria estar descoberto? Seríamos sentir muito frio, seríamos sentir muito calor ou seríamos tostados pelo sol, né? Então, cada um desses tecidos, quando a gente fala de nível tecidual, eu tenho que pensar que os níveis tecidual, eles têm tecidos específicos para cada área e para cada região, né? E cada um deles tem a sua função específica. Ninguém vai ser isolado ou ninguém vai estar à parte, não. Eles vão trabalhar todos em conjuntos, mas cada um tem a sua função específica. No final, todo mundo funciona, todo mundo precisa funcionar de forma harmônica e coordenada, tá? Então, olha só, eu tenho 4 tipos básicos de tecidos, né, no nosso corpo. Eu posso dizer para você que nós temos o tecido conjuntivo, tecido epitelial, o musculoso e o nervoso. Eu tenho 4 tipos de tecido. Tecidos, nós vemos das células e agora nós estamos nos tecidos. Já começou a se formar, já começamos a formar grupos, né? Vamos fazer os grupos, né? Na verdade, vamos fazer as equipes, porque grupo trabalha isoladamente. As equipes vão trabalhar harmonicamente e cada um ajudando o outro. É assim que vai funcionar dentro do nosso próprio organismo, tá?
Aí nós temos, quando nós falamos do tecido conjuntivo, são os tecidos mais internos, né, que vão estar trabalhando na função aí de desenvolver as mobilidades. Nós temos tecido epitelial, que é esse tecido que reverte, quando nós formos falar de tecido epitelial, mais lá para frente, no outro módulo não, aqui, mas na outra aula, nós vamos entender que ele ainda se subdivide, né? Que ele tem sua divisão. Quando nós formos falar de tecido nervoso, né, da parte que a gente vai dizer tecido nervoso, mas esse nervoso é para absorver as sensações e responder ao meio. Isso é que a gente vai ter dentro do tecido nervoso, né? O tecido muscular, o que é, professora? Os musculares está falando, é os músculos. Vai trabalhar na movimentação, vai trabalhar na contração, no relaxamento, porque se nós não tivéssemos o tecido muscular, nós não teríamos como nos movimentar. Essa função de elevar, né, e estender o braço, nós não conseguiríamos andar, porque quem manda esse comando vai para o sistema nervoso, e aí do sistema nervoso central responde novamente, e aí nós conseguimos nos movimentar, tá? Então a gente tem aí esses quatro tipos básicos de tecidos dentro do nosso corpo, tá? Aí nós chegamos no nível chamado de nível orgânico. Quando pensa, né, no nível orgânico, eu tenho que pensar na função de cada estrutura, né? No nível orgânico, diferentes tipos de tecidos são mantidos juntos. Eles conseguem trabalhar de forma harmônica, né? O nível orgânico vai trabalhar de forma harmônica dentro de um conjunto. Quando eu falo de nível orgânico, eu posso pensar que eu alimentei, chegou lá, passou pela boca, chegou no estômago, foi absorvido, né, triturado, foi mais lá no intestino, foi absorvido, e aí uma parte ficou no corpo e a outra vai ser excretada. E a gente pensa dessa forma dentro do nível orgânico, né? Semelhante à relação das frases e parágrafos, os órgãos são estruturas compostas por 2 ou mais tipos de tecido. Então, quando eu pensar no nível orgânico, eu pensei que passou por onde? Pela boca, pelo esôfago, e aí? É a mesma estrutura? O esôfago, o estômago? Não, são estruturas diferentes. Mas estão trabalhando de forma harmônica. Então, ela é composta por 2 ou mais tipos de tecido. Então, eu posso pensar que eu tenho tecido conjuntivo dentro de um estômago, eu tenho tecido muscular, eu tenho tecido sanguíneo, eu tenho tecido nervoso e tecido epitelial lá dentro do estômago. Tudo isso agindo de uma forma harmônica. Estômago, tô nervoso. Aí, o que fica? Tem algumas pessoas que têm um nível assim de tensão nervosa no estômago muito séria. E aí, se tá nervoso, dá aquele friozinho na barriga. Quem agiu nesse momento? Tecido nervoso que agiu, né? Tá com uma gastrite, teve um sangramento. Quem agiu naquele momento? Tecido sanguíneo, né? Eu tenho tecido epitelial fazendo lá o revertimento interno da camada do estômago, né? Aqui são as fibrilas. Eu tenho um tecido muscular revertindo para que tenha contração lá no estômago. Então, eu tenho aí um conjunto, ele é composto. Quando eu falo desse momento, eu estou falando de um composto por 2 ou mais tipos de tecidos, tá? E ele desempenha uma função específica. Em geral, né, tem formatos reconhecíveis. O que a gente pode ter? O estômago como exemplo. Um estômago, a pele, os ossos, o coração, o fígado, o pulmão, o encéfalo, né? A gente tem isso e aí a gente pode dizer que cada um deles vão desenvolver, né, funções específicas.
eu posso dizer que age especificamente, cada um no seu lugar, mas em conjunto com todo o corpo. Eu preciso me alimentar, eu preciso que o alimento chegue no meu estômago para que eu possa, né, ter energia. E eu preciso ter o quê? Essa energia para distribuir para todo o meu corpo. Então, eu estou pensando em algo que eu tenho que fazer em conjunto, não é de forma isolada, tá? Olha só, depois nós temos o nível sistêmico. Quando eu falo de sistêmico, eu estou falando de todo mundo junto. Estou falando de um sistema. Ele vai consistir em órgãos, né, relacionado com uma função em comum. Cada órgão vai ter a sua função, mas ele não vai trabalhar de forma isolada. Então, eu tenho o órgão fígado, tenho os rins, tenho o baço, né? Tem útero, tem ovário, tem a região gonodais. Todas essas regiões, elas são isoladas, mas elas junto, todo mundo junto, vai formar quem? Um sistema. E esse sistema, né, que a gente fala nível sistêmico, é o corpo todo, né? Então, eu tenho a parte do encéfalo, o crânio, cabeça, face, né? Eu tenho os braços, membros superiores, membros inferiores, são todos sistemas isolados que trabalham em conjunto. Eles trabalham em comum, eles desenvolvem funções harmônicas, né? Eu não posso dizer, eu vou correr, braço fica e as pernas vão. Não é dessa forma. Eu não posso dizer, olha, eu vou deixar a cabeça aqui e vou levar o corpo, né? Não tem isso, porque ele faz parte de um sistema. Então, todos esses órgãos reunidos, todas essas estruturas reunidas vão formar um sistema. Então, preste atenção naquilo que eu tenho para lhe falar. A gente veio de átomos, um conjunto de átomos se formou as células, um conjunto de células formou o tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão e um conjunto de órgãos vão formar o quê? Um sistema. Então, nós viemos do menor para o maior, sempre trabalhando de forma harmônica e dando esse entendimento. Eu tive nível químico, né, nível celular, né, orgânico, né, epitelial, e agora nós temos o nível sistêmico. Um exemplo de nível sistêmico, também chamado de nível orgânico sistêmico, é o sistema digestório, que digere e absorve os alimentos. Quando a gente pensa, quando você pensar num sistema digestório, eu tenho que pensar que ele não está trabalhando isoladamente. Eu tenho quem aí em conjunto, né? Eu tenho a parte da alimentação sendo triturada, né? O esôfago fazendo a contração, encaminhando esse alimento para o estômago para receber, fazer mais um pouquinho de degradação, né? Aí eu tenho o fígado, tenho o suco pancreático, tenho o suco biliar, né? Tudo isso trabalhando harmonicamente. Eles são sistemas separados? São, mas eles precisam trabalhar de forma harmônica, né? Liberando, cada um fazendo a sua função de forma específica, liberando seu suco gástrico, liberando seu suco pancreático, né? Para que continue o processo. Então, nada é feito de forma isolada. Até chegar, aí vai passar pelo intestino delgado, intestino grosso, toda a absorção. E o que não é absorvido é de forma excretado. Então, nós temos esse nível. Então, esse é um nível mais simples que a gente pode apresentar, mais simples que a gente pode entender. Dentro do nível sistêmico, eu tenho como exemplo o sistema digestório. Tá? Esses são órgãos que vão incluir a boca, as glândulas salivares, né, a faringe, o esôfago, o estômago,
o intestino delgado, o intestino grosso, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Então, todo mundo, vocês perceberam aí quantos nós temos. Então, vamos lá. Nós temos boca, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, o estômago, né? O intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula e pâncreas. Nós temos 10, né? 10 aí estruturas, 10 órgãos trabalhando de forma harmônica. Eles trabalham de forma harmônica para quê? Para que essa substância seja absorvida pelo nosso organismo e nos faça de forma, como podemos dizer, ter energia, né? Energia para trabalhar, energia para estudar, né? Energias aí nos pensamentos, tudo isso precisamos. Porque se não houver esse trabalho harmônico, aí já se traz um prejuízo ao indivíduo, né? E esse prejuízo, ele pode ser um prejuízo a longo prazo, pode ser um prejuízo que começa aqui pequeno, mas ele se desenvolve e pode ficar grande, né? A gente pode ter um exemplo muito bom, que é a parte da esteatose, né? Se um fígado que está com esteatose, ele não está trabalhando harmonicamente, então ele não tem como ter a sua função. Então, quando pensarmos nesse sistema, a gente já pensa num sistema que vai desenvolver de melhor forma, tá? Então, olha só, algumas vezes um órgão pertence a mais de um sistema. Então, nós vamos ter órgãos, vamos ter estruturas que vão pertencer a vários sistemas. Aí a gente tem aí o pâncreas, né, como um exemplo muito bom. Ele faz parte, olha o pâncreas, tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino. Então, quando eu penso em estruturas que vão fazer parte, aí ter duas funções, eu penso aí no pâncreas. Porque ele tanto está lá liberando o suco pancreático, né, para ser absorvido, para trabalhar nessa alimentação, quanto ele está lá no sistema endócrino, liberando, né, a parte de hormônios para trabalhar nesse organismo. Então, a gente pensa que vamos ter órgãos que vão ter duas funções, ele vai estar em conjunto trabalhando com os dois sistemas, né? Então, a gente tem aí o pâncreas como um exemplo muito comum, né, de trabalho. Então, professora, o pâncreas, ele é uma estrutura vital? Sim, ele é uma estrutura vital para nós, né, como indivíduos, né? Então, se o pâncreas ele para de funcionar, então automaticamente esse indivíduo vai à falência, né? E costuma-se dizer que uma das até do câncer de pâncreas, e quando ele atinge, é muito difícil a sobrevivência, né? Ele é muito agressivo, o paciente sofre demais. Então, trazendo isso para a nossa área, para os nossos dias, para a nossa saúde, para esse começo aí de início de aula, para início de módulo, a gente pode dizer que o pâncreas ele faz parte aí de dois sistemas. Ele trabalha tanto no sistema digestório quanto no sistema endócrino, tá? A gente tem um nível de organismo, né? Um organismo qualquer do ser vivo, toda essa parte do corpo humano funcionando em conjunto e constitui um total. Então, ele vai ser de forma um conjunto, né? Porque eu tenho várias estruturas juntas, trabalhando harmonicamente, fazendo parte aí no que nós chamamos de corpo humano. Isso daí é quem fala, é a tutora Derrickson, né, de 2019, lá na página 2, só como um ponto de referência pra gente, né? Então, a gente tem aí esse sistema. O que a gente pode pensar dentro desses níveis, né? No nível químico, o nível químico é lá, naquele iniciozinho, né? São as estruturas, são os átomos, e esses átomos lá fazendo essa ligação, né? Fazendo essa união entre um e outro, elas vão se formando, né? Vão formando o seu núcleo onde tem RNA, DNA, essa molécula onde tem você pode dizer, onde eu tenho
a minha história genética, né? A minha herança que vai passar de pai para mãe para filho, assim que descobre, é assim que eles observam dentro do DNA, né? E aí essas células, elas em conjuntos, elas vão acabar formando quem? Né? Os tecidos. E esses tecidos, a gente tem tecido epitelial, né? Tecido muscular, tecido nervoso. Esses tecidos, cada um deles, eles vão estar de forma harmônica, trabalhando em conjunto. Cada um vai casar-se um com o outro. E aí eles vão fazer o quê? Formar um órgão. A gente tem que pensar. E o órgão, ele não pode ter tecido diferente. O tecido dos rins vai ter, né, tecido do fígado. Não posso ser dessa forma. Tecido do fígado é do fígado, tecido dos rins é o dos rins. Eles foram se agrupando, as células foram se identificando e foram fazendo em equipe. Sempre lembra, né, que a equipe trabalha para um conjunto, né? O grupo não, o grupo trabalha isoladamente, mas a equipe não. Então, o que você pode pensar é que os órgãos, eles são formados, eles são feitos em equipes. E eles todos vão trabalhar em conjunto, né? Esse conjunto vai trabalhar de forma harmônica para poder se desenvolver. Aí nós temos os níveis teciduais, depois nós vamos ter os níveis de tecidos orgânicos. São órgãos, de um ou mais órgãos, né, trabalhando para que um sistema funcione. Então, a gente pensa que eu tenho órgãos separados, mas eles trabalham lá em conjunto, tá? E nós temos toda a parte sistêmica, um sistema, né, sendo trabalhado. Quando eu falo de sistema, eu estou falando de cada órgão separado, mas eles trabalham de forma harmônica. Eles trabalham um ajudando o outro, é um estendendo a mão para o outro, né? A gente vai pensando que, pensem sempre no digestório. O digestório, ele não trabalha só. Ele trabalha com a boca fazendo a mastigação, triturando, esôfago fazendo a contração, o estômago fazendo contração, o fígado que está lá produzindo, né? A parte do suco da bile, né? Nós temos o pâncreas, né? Produzindo lá o suco pancreático, que vai sendo liberado no momento que o alimento está passando. Então, você vai observando que tudo isso vai se formando para que a gente possa ser um indivíduo saudável. E quando essas células e quando esse órgão ele não está em funcionamento, é porque algo está errado, né? Se alguém está sentindo dor, alguém está sentindo algo, tontura, queda, é porque algo não está certo, um dos sistemas não estão funcionando corretamente. Então, esse início é para nós entendermos, para nós sabermos como que está acontecendo, como que está fazendo, como que iniciou, como que veio, né? Pode pensar, como que veio? Veio lá de um átomo ele é menor que um grão de areia, e ele foi se juntando, né, formando células, né, formando os tecidos, formando estruturas, essas estruturas juntas, em conjuntos, formando aí um órgão, um sistema. E quando você pensa num átomo, num conjunto de átomos, pensa lá num grãozinho de areia, né? Pensa que a areia, ela formou um banco de areia, várias areias foram formou um banco. Aí muitos bancos, né, foram aumentando, formou uma duna, né? Então, você pensa que é isolado, mas não é. Sempre está junto com o outro. Teu organismo, que o teu corpo, ele é formado de átomos, né, de células, né, de órgãos, e aí a gente vai, né, pensando que essas estruturas, elas estão aí trabalhando harmonicamente e no interior, né? A gente tem o maior órgão, que é a pele, que vai recobrir todo essa nossa estrutura, né? Para nos proteger do frio, do calor, né? Desse momento de mormaço, tá bom?
Então eu espero que vocês tenham entendidos, tenham compreendidos aí esse início, essa primeira aula, esse primeiro momento, né, que é a Anatomia e Fisiologia 1. Eu me chamo professora Shirley Barros, e especialista, né, dentro da docência do ensino superior. E aí a gente tá aí e vamos dar continuidade no nosso módulo nas próximas aulas.